Iniciar com a palavra do Santo Padre, o Papa Francisco, ontem aos cardeais da Santa Igreja, na Capela Clementina, no Vaticano, quando ele teve a primeira audiência com os cardeais. E aquilo que o Papa disse ontem está bem dentro daquilo que é a proposta da minha pregação. Veja bem o que o Papa Francisco disse: o Espírito Santo é a alma da Igreja. Como a sua força vivificadora e unificante, faz de muitos um só corpo, o corpo místico de Cristo. E ele dizia aos cardeais, mas isso se aplica a nós: não cedamos jamais ao pessimismo, a esta amargura que o diabo nos oferece cada dia. Não cedamos ao pessimismo e ao desânimo. Tenhamos a certeza que o Espírito Santo dá à igreja, com o seu sopro poderoso, a coragem de perseverar e também de procurar novos métodos de evangelização. Você prestou atenção que o Santo Padre disse que o sopro do Espírito é um sopro poderoso. É um sopro poderoso que move a vida da igreja e que nos retira de toda a possibilidade de desânimo, de abatimento, que nos arranca dessa condição que nós não podemos ceder ao diabo. Eu queria dizer para vocês que o diabo quer nos parar. O diabo quer parar a evangelização. O diabo quer entrar nos nossos grupos para gerar divisão, panelinhas, para impedir a ação do Espírito Santo na nossa vida e através de nós. Porém, o que nos preserva do mal é aquilo que o Santo Padre vai dizer: esse sopro poderoso do Espírito. Mas o que isso tem a ver conosco, jovens? Porque o jovem, ele está nesse ano de uma maneira muito especial na Igreja do Brasil, porque a campanha da fraternidade esse ano é dedicada à juventude, exatamente porque é o ano da Jornada Mundial da Juventude no Brasil, mas porque o jovem é alguém entusiasmado, é alguém cheio de disposição, cheio de coragem, que aceita o desafio. Quando abre o coração, abre para valer, para fazer uma experiência diferente. O jovem tem uma potencialidade dentro dele muito grande. Diga para quem está do seu lado: existe uma potencialidade dentro de você que você desconhece, que você não tem conhecimento, mas diga para ele: o Espírito Santo sabe, e é por isso que ele te trouxe aqui. Eu queria dizer para você algo importante para você guardar no seu coração: Deus acredita no jovem, Deus acredita na juventude. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que Deus escolheu jovens para provocarem grandes transformações. Deus escolheu homens, mulheres, jovens para serem instrumento da graça dele. Por isso São Paulo vai dizer a Timóteo: ninguém te menospreze por seres jovem. Diga isso bem forte: ninguém te menospreze. Diga mais forte ainda: ninguém te menospreze. Pega a sua Bíblia e abre em Josué, no capítulo 1. Quero te apresentar, nessa primeira parte da pregação, os jovens que Deus escolheu para enchê-los do seu Espírito e fazer deles instrumento poderoso de transformação, de mudança radical, de implantação de uma vida nova, uma vida espiritual, de conquistar território, de avançar. Josué é um desses. Josué, capítulo 1. Veja como começa: após a morte de Moisés, o servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, e ajudante de Moisés: meu servo morreu, agora levanta-te e atravessa o rio Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Eu vos dou todo lugar que a planta de vossos pés pisar, conforme prometi a Moisés. O vosso território se estenderá do deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates.
toda a terra dos heteus até o grande mar, o ocidente. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Sê forte e corajoso, pois fará este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Sim, sê muito forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo a lei de Moisés, meu servo, que te prescreveu. Palavra do Senhor. Veja, Deus investe no servo de Moisés, em Josué, para que Josué, que foi marcado pela visão positiva, pela visão espiritual. Se nós formos ao livro dos Números, nós vamos ver lá pelo capítulo 14, 13, 14, quando Moisés manda aqueles 12 homens irem até a terra prometida para ver se verdadeiramente ela era uma terra que produzia leite e mel, que tinha leite e mel, uma terra boa, uma terra santa como Deus havia prometido. E aqueles 12 homens entram, veem os desafios, veem que a terra é boa, voltam, 10 deles com a visão negativa, 2 com a visão positiva, Josué e Caleb. Por isso Deus escolhe esse homem, esse jovem Josué, para entrar com o seu povo na terra prometida, porque ele tinha visão espiritual. Ele não olhava simplesmente com o olhar humano, mas ele olhava com os olhos da fé. E Deus viu a potencialidade que existia dentro dele para conduzir esse povo à terra prometida e conquistar os territórios. Porque Deus sabia que quando ele dissesse: dê a volta em Jericó durante 7 dias, 6 dias você vai dar uma volta, no 7º dia você vai dar 7. Ele sabia que Josué ia obedecer, porque Josué tinha visão espiritual e não uma visão humana. Ele sabia que quem lhe daria a conquista daquele lugar, daquela cidade, seria Deus e não a sua própria força. Guarda isso. Um homem que experimenta, um jovem que experimenta o avivamento, sabe que aquilo que ele conquista não é pela sua própria força, mas é pelo poder de Deus que age através dele. Diga comigo: Senhor, me dá a visão espiritual, para que, como Josué, eu também seja capaz de olhar positivamente para as realidades que são colocadas diante de mim, para as propostas que me são feitas, que muitas vezes se apresentam como situações difíceis, desafiadoras, mas eu quero enxergar com os olhos da fé tudo que se apresentar diante de mim. Por isso eu já quero renunciar a todo pessimismo diabólico. Eu quero renunciar a todo desânimo diabólico que muitas vezes se abate sobre a minha vida e me oferece a oportunidade de desistir, a proposta de desistir. Eu quero renunciar, Senhor, a toda visão negativa da minha vida, da minha família, do meu grupo, porque eu quero, Senhor Deus, ser verdadeiramente conduzido pelo Teu Espírito, que me dá a visão acertada de todas as realidades. Vamos caminhar um pouquinho mais para frente na Bíblia, vá no livro dos Juízes. Eu estou querendo mostrar para você algo, que Deus acredita no jovem. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Achou o livro dos Juízes? Capítulo 6, versículo 11. Veio então o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho em Efrá, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava debulhando e tirando o trigo da eira para escondê-lo dos madianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Olha como que Deus acredita no jovem. Gedeão era o mais novo da família dele. E Deus diz a Gedeão:
O Senhor está contigo, valente guerreiro. Diga para quem está do seu lado, para não deixar esse irmão dormir: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Eu quero que você diga bem alto para todos os jovens sarados espalhados por esse Brasil escutarem: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Diga mais forte: o Senhor. Aplauda essa certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Valente jovem sarado, o Senhor está contigo nas decisões radicais que você toma e que foram propostas nessa manhã, desse primeiro dia do nosso acampamento. O Senhor está contigo, está como aquele que se decide por entrar na guerra, mas por entrar numa guerra espiritual para vencer, porque sabe quem é a sua companhia nessa guerra: é o Senhor. E continua a palavra: Gideão respondeu: meu Senhor, por favor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Porque eles eram humilhados pelo inimigo. Eles eram humilhados pelos madianitas. Quando eles estavam com celeiros abarrotados de alimento, vinham os inimigos e os humilhava, e roubava tudo, incendiava as plantações. E ele está dizendo para o Senhor: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão aquelas suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos dos madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: vai, e com essa força que tem. Veja, jovem, o que Deus está dizendo para esse jovem Gideão: que existe dentro dele uma força, existe dentro de mim, dentro de você a mesma força. E Deus está dizendo: vai, diz a ele, vai, com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas, sou eu que te envio. Veja como que Deus acredita em nós. E a proposta desse ano da juventude, a proposta dessa evangelização, que o Padre Bruno trabalhou também conosco nessa manhã, desse ir de evangelizar, é exatamente de arrancar da mão dos madianitas os nossos irmãos. Israel é cada um dos jovens que estão nas garras de Satanás e que nós recebemos uma força especial de Deus para resgatá-los, para arrancá-los da droga, da prostituição, para arrancá-los de uma vida sem Deus, para apresentar-lhes aquele que é o Todo-Poderoso e que pode livrá-los de uma vida vazia, de uma vida sem sentido. Deus disse a Gideão: vai, e com essa força que tens, livra Israel das garras dos madianitas. Gideão replicou: por favor, meu Senhor, como poderei eu libertar a Israel? Talvez você já tenha dito isso. Quem aqui é coordenador de grupo? Levanta a mão. Quem aqui é servo? Olha aí, quantos? Quem aqui é filho de Deus? Glória a Deus. Todos nós. Talvez você já tenha colocado a mão na cabeça e dito: por favor, meu Senhor. Eu não. Eu sou fraco. Eu não consigo, eu não dou conta. Eu sou tímido, eu tenho limitações. Gideão colocou a mão na cabeça e disse: por favor, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e na casa do meu pai eu sou o último, eu sou o caçulinha, o mais frágil. Mas disse o Senhor: vai, e com essa força liberta Israel da mão dos madianitas. Diga para quem está do seu lado: vai, e com essa força, liberta os seus irmãos da garra do inimigo. Segura na mão desse irmão que está aí do seu lado. Balança a mão dele e diga: vai. E com essa força, com esse poder de Deus, liberta os seus irmãos que estão nas garras do inimigo. Olha para ele e pergunta: você está entendendo? Deus escolheu você
Diga para ele, talvez você se sinta como Gideão. Diga para ele, talvez você se sinta como Gideão. Na minha casa tem gente melhor. Diga para ele, na minha casa tem gente melhor. Talvez você se sinta como Gideão, o mais frágil. Mas balança a mão do seu irmão, Deus escolheu você. E dê um sorriso, como o padre Edmilson gosta de dizer, o melhor que você tiver. Dá o sorriso melhor que você tiver para o seu irmão. Diga para ele, foi você que Deus escolheu, não foi outro. E aplauda essa boa escolha que Deus fez. É uma boa escolha. Deus nos escolheu com as limitações que nós trazemos, porque a força não é nossa, a força vem de Deus. A força dos jovens sarados vem de Deus. A força não é minha, a força não é da Canção Nova, essa força vem de Deus. Vai e liberta os seus irmãos que estão nas garras de Satanás. Deus está dizendo a você e a mim, Deus acredita em você, jovem. Deus escolheu você. Deus escolheu você, como Ele escolheu a Gedeão. Não foi o seu amigo, o seu vizinho que veio para esse acampamento, e muito menos não foi outro que ligou a televisão. Foi você, porque Deus está dizendo uma mensagem. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te elegeu. Ele te resgatou. Nós precisamos assumir essa força da escolha de Deus. E Deus escolheu o melhor, escolheu o Papa Francisco para esse novo tempo. Veja como Deus trabalha. Eu confesso para você, na minha visão humana eu estava esperando outro. Quando anunciou, eu falei, mas meu Deus, o Senhor é espetacular, o Senhor confunde todo mundo. E Ele escolheu o melhor, porque existe um avivamento que está às portas, e esse Papa vai preparar esse tempo novo. Existe algo novo para a igreja. Existe um tempo novo preparado para a igreja, e é o Espírito Santo que está preparando esse tempo, e é Ele que escolhe aquele que Ele quer. Escolheu você, escolheu a mim, escolheu a cada um de nós. Eu dizia para o padre Edmilson, quando nós subimos para cá, padre, a sua pregação me fez confessar hoje, porque eu vejo, e isso é uma característica de um homem cheio do Espírito Santo. Se engana quem acha que é cheio do Espírito Santo e vai confessar e fala assim, eu acho que eu não tenho pecado. Você está sem o Espírito Santo, meu querido. Porque quem tem o Espírito Santo se sente miserável, 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 e sempre busca o Senhor na confissão. Eu olho no espelho, eu falo, eu sou o padre mais puro da Canção Nova, eu sou o melhor, eu vivo o evangelho. Vivo nada! Eu sou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo me incomoda e me incomodou hoje com a pregação do padre Edmilson. E eu fui lá na porta do padre Ivan, falei, você pode me confessar? Pode. E aí depois ele tirou a estola e colocou no meu pescoço, você pode me confessar? Eu falei, posso. Mas porque o homem cheio do Espírito Santo é incomodado, ele não pode se acomodar, achar que está pronto. Eu acho estranho quando alguém chega no confessionário e fala, padre, eu não tenho pecado não. Imaculada Conceição da Virgem Maria. É um sinal de que não está experimentando o Espírito Santo, porque Jesus disse que é o Espírito Santo que recorda o mundo dos seus pecados. O jovem começa a frequentar os jovens sarados, e depois ele começa a dizer, está muito fraca a pregação, está muito fraco o louvor, está muito fraca as dinâmicas. Está sem o Espírito Santo, porque é impossível eu me colocar num lugar onde pessoas se reúnem para orar, onde a palavra é proclamada. Talvez o pregador não tenha uma desenvoltura de oratória muito boa, mas é a palavra de Deus que está sendo proclamada, e a palavra vai dizer que ela é uma espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é uma espada de dois gumes capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito. O profeta Isaías vai dizer que a palavra não volta para Deus sem produzir o efeito. A semelhança da chuva
que cai na terra. E aí eu sou cheio do Espírito Santo, e eu fui no grupo, e eu saí do grupo, não teve unção nenhuma. Eu tenho certeza que o pregador está no pecado. Quem está no pecado é você. Cria vergonha nessa cara, porque quem é cheio do Espírito Santo experimenta. Seja o mais limitado que anuncia a santa palavra de Deus. Ela é uma palavra viva e eficaz, que não depende do pregador, mas depende de Deus, para que ela faça o seu efeito. Mas eu estou cheio do Espírito Santo. Não, nada, você está cheio de você. Cheio de você. Você se acha. Eu conheço muita gente que se acha. Eu já ouvi muitos que dizem serem avivados pelo Espírito Santo dizer: eu não ouço mais a canção nova, porque a canção nova não me satisfaz mais. Oh, meu Deus. Coitado, não está cheio do Espírito Santo, está cheio de si mesmo. Porque o que a canção nova faz é anunciar a palavra. E se a palavra não me toca mais, é um péssimo sentido, porque eu estou acima da palavra. Não me satisfaz mais, porque eu gosto é do reteté, da sapatilha de fogo, sem vergonha. Você não gosta de nada, você gosta de você mesmo, e não está cheio do Espírito Santo. Está se enganando. E depois você vai ouvir a confissão desses avivalistas que eu estou dizendo. A moral está lá no chão, enquanto a mão está lá no alto. Isso é um perigo. 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 Contra testemunhos bárbaros. Desculpa ser sincero, mas é desse jeito, porque o cara se colocou acima da palavra, acima do Espírito. Eu sou. Não é nada. Não é nada. Eu aprendi com um homem chamado Monsenhor Jonas Abib, fundador dessa comunidade, que senta para ouvir o Padre Roger pregar, o Padre Edmilson pregar, o Emanuel pregar, os irmãos da comunidade pregar, e depois ele fala: foi uma benção. Esses dias eu encontrei com ele caminhando, ele falou: encontro, livrai-nos do mal, foi uma bênção, eu acompanhei tudo. É um homem cheio do Espírito Santo, que nunca está satisfeito, que quer mais, que quer mais, que quer mais, que não se sacia. Veja o que o Yucat vai dizer. Isso aqui para mim, eu já não ia nem mais pregar se eu dissesse essa frase aqui do Yucat para vocês. Na página 73 do Yucat, ali nas notinhas de rodapé do lado, aqui, a minha está até rabiscadinha aqui, com a cor mais destacada, vai dizer assim: portanto, quem pede, vem Espírito Santo, tem de estar preparado para dizer: vem e incomoda-me, onde eu tenho de ser incomodado. Você escutou? Eu vou ler de novo. Portanto, quem pede, vem Espírito Santo, tem de estar preparado para dizer: vem e incomoda-me, onde eu tenho de ser incomodado. Se eu digo que eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou acomodado, e eu não me incomodo com o meu pecado, eu não me incomodo com o sofrimento do mundo, eu não me incomodo com jovens que estão perdidos, eu não estou nem aí, porque eu já estou salvo, glória a Deus, eu já aceitei Jesus Cristo como o único Senhor da minha vida. Eu preciso dizer para você: está faltando o Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo é aquele que incomoda, que não nos deixa virar bicho, porque a água parada dá bicho, não dá? E aqui está um surto de dengue aí, em vários lugares do Vale do Paraíba. Por quê? Água parada deu mosquito da dengue e mata. Água parada, o cristão parado, o cristão acomodado, que acha que já experimentou tudo, que já ouviu tudo, que já sabe tudo, que já experimentou tudo, que já foi até o terceiro céu, como fez o apóstolo Paulo, que já, eu sou coordenador, eu sou servo. Meu querido, se você pede, vem Espírito Santo, esteja preparado, porque Ele vai te incomodar. Ele vai te tirar da condição de acomodação que você se encontra. Ele vai tirar. Ele vai agir. Deus acredita. Diga para o seu irmão, mais uma vez: Deus acredita em você. Deus investe em você. Você não está percebendo? Pergunta para ele: você não está percebendo que Deus está fazendo um grande investimento na sua vida?
Anota aí depois para você ler, que eu não vou ler porque não vai dar tempo. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 11, de 19 a 21. 1 Samuel, anota, não é para você abrir não. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 11 e de 19 a 21. Israel estava sem profeta. Deus não falava mais. E aonde Deus vai bater na porta do coração? De um jovem chamado Samuel, que ficava vigiando a vela no templo, que trabalhava na casa de Deus junto com Eli. E por 3 vezes Samuel faz a experiência de ouvir a voz de alguém que o chamava: Samuel, Samuel. E aí ele ia lá no quarto de Eli, batia na porta e falava: você me chamou, Senhor? Estou aqui. Na segunda vez, de novo a voz: Samuel. Deus chamando um jovem: Samuel, Samuel. E ele vai na porta de Eli e bate na porta. E ele diz: eu não te chamei. E aí ele vai, como um grande líder e diretor espiritual daquele jovem, ele diz para ele: se te chamar de novo, você fala para ele: fala, Senhor, porque o teu servo escuta. E Deus chamou Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E ali caiu sobre a vida de um jovem uma grande missão, porque Deus acredita no jovem. Eu queria que isso entrasse na sua cabeça, que Deus acredita em você. Eu queria que isso entrasse no seu coração. Foram jovens na Bíblia usados por Deus para confundirem os fortes. Vá um pouquinho para frente, agora eu quero que você abra a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Aqui Samuel já está na atividade que Deus havia colocado, chamado, para ser instrumento, para ser aquele que recebia essa voz de Deus e a transmitia. E está ali, versículo 11 do capítulo 16. Samuel foi guiado por Deus até a casa de Jessé, porque Deus falou que o rei nasceria da casa de Jessé. E ele vê todos os filhos de Jessé, e Deus diz para ele: não é nenhum desses. E Samuel, versículo 11, perguntou a Jessé: todos os teus filhos estão aqui? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. José mandou buscá-lo, era ruivo, de belos olhos e de aparência formosa. E o Senhor disse: levanta-te, unge, é este. Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi. E Samuel pôs-se a caminho e partiu para Ramá. Escolheu um jovem, e depois é ele que vai enfrentar um grande gigante que estava humilhando as fileiras de Israel. Jovem, novo, aparentemente fraco, mas que Deus acreditou nele. Diga mais uma vez para você, batendo no seu peito: Deus acredita em mim. Agora eu pergunto para você: foi a profetisa Ana que Deus escolheu, uma anciã, para ser a mãe do Salvador? Sim ou não? Poxa vida, Ana tinha visão. Quando ela e o velho Simeão viram o menino no templo, eles disseram: é o Senhor que nós esperamos, que Israel está esperando. Não, Deus escolhe uma jovem de 16 anos chamada Maria para ser instrumento de salvação, e Ele está escolhendo você. Você está entendendo? Que a lógica de Deus não é a lógica dos homens. A lógica de Deus não é a lógica dos homens. Ele escolhe uma jovem para ser portadora da sua salvação para a humanidade. Ele escolhe uma jovem para assumir uma grande responsabilidade. Ele escolheu o grupo Jovens Sarados, esse grande movimento, para ser portador dessa salvação. Ô Padre Edmilson, desculpa eu dizer, mas tem gente melhor do que nós. Muito melhor, com propostas mais interessantes. Mas Deus escolheu nós.
E aí? Vai brigar com Deus, quem não concorda? Entra em luta com Deus. Como ele escolheu a Maria, pobre serva do Senhor, a mais humilde. Deus a escolheu com seus 16 anos para assumir uma grande missão. Ser a mãe do Salvador. Deu para você entender como que Deus confia nos jovens? Como que jovens fizeram uma revolução na igreja, como um São Francisco de Assis, uma Santa Clara, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, uma Madre Teresa de Calcutá, que na flor da sua juventude, Deus diz a ela: seja minha luz. E ela abandona a congregação e ela vai seguir a voz de Deus. Como Deus escolheu um jovem cheio de sonhos, com uma potencialidade tremenda no seu coração, chamado Karol Wojtyła, que se tornou Papa João Paulo II e que entendeu a juventude. Como Deus escolheu Giorgio Frassat, como Deus escolheu com menos de 20 anos de idade para ser o apóstolo do mundo novo, o beato José de Anchieta, que chegou em São Paulo com os jesuítas e fundou a cidade de São Paulo, e ali começou um grande trabalho de evangelização. Menos de 20 anos tinha aquele espanhol que se transformou o apóstolo do mundo novo. Segura na mão de quem está do seu lado mais uma vez e diga: você está entendendo, querido? Que Deus acredita no jovem e que Ele quer uma juventude avivada no poder do Espírito Santo, corajosa, ousada, comprometida pela força do Espírito Santo. Balança a mão dessa bênção que está aí do seu lado, diga: bênção de Deus. Deus escolheu você e eu. Deus escolheu a nós. Eu queria que você desse uma salva de palmas bem forte para esse Deus. Esse Deus maravilhoso, santo, forte, poderoso, misericordioso, cheio de amor, cheio de compaixão, de misericórdia. E desculpa, Deus, um Deus louco que me escolheu. Me escolheu na sua loucura de amor. Eu merecia ir para o inferno e Ele me escolheu. Teve paciência. Foi lá no baile funk no Rio de Janeiro, pegou esse jovem e está aí trabalhando. Estou dando trabalho para ele. Como Deus escolheu você. Veja, a igreja também acredita em você, jovem. Veja o que vai dizer o Papa Paulo VI, numa mensagem aos jovens no dia 8 de dezembro do ano de 1965. Eu ainda nem era nascido. E eu tenho certeza que a maioria dos jovens que aqui estão também não. O Papa Paulo VI vai dizer: é a vós, rapazes e moças de todo o mundo, que o concílio quer dirigir a sua última mensagem. Pois sereis vós a recolher o facho das mãos dos vossos antepassados e a viver no mundo no momento das mais gigantescas transformações da sua história. Sois vós, jovens, sois vós quem, recolhendo o melhor do exemplo e do ensinamento dos nossos pais e mestres, e desconstruir a sociedade de amanhã, salvar-vos-eis, diz o Papa Paulo VI, ou perecereis com ela, com esta geração. Construir com entusiasmo um mundo melhor que os dos vossos antepassados. Um jovem avivado, ele tem esse desejo e esse compromisso de construir um mundo melhor do que o mundo dos nossos antepassados. Aí a gente começa, antigamente o Morumbi ficava lotado quando a Renovação Carismática Católica se reunia em São Paulo. Ai, que saudade daquele tempo em que os grupos de orações, ai, que saudade. Vou te mostrar uma palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, vai ser só um versículo. Do Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10.
Digo para os meus irmãos, Canção Nova, que às vezes ficam nesse saudosismo. Ah, como era bom quando nós éramos 12. Quando a comunidade era pequena e se reunia na capela. Hoje nós somos mais de 1000. Ai, que saudade daquele tempo. Ai, que saudade da cebola do Egito. Olha o que vai dizer o Eclesiastes 7:10. Não digas, porque os tempos passados eram melhores do que os de agora. Pois não é a sabedoria que te inspira essa pergunta. Não digas, veja, por que os tempos passados não eram melhores do que... Por que os tempos passados eram melhores do que os de agora? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, por que os tempos passados eram melhores do que os de agora? Aí você vai dar uma resposta assim, sabe por quê? Se os tempos passados eram melhores do que agora, é porque você não abriu seu coração para o Espírito Santo. Se os tempos passados são melhores do que os de agora, porque o meu Deus é o Deus que se revelou na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não tem como o passado ser melhor do que o presente. Porque o Deus que eu sigo é o mesmo que incendiou o coração do beato José de Anchieta a vir para o Brasil. É o mesmo Deus que provocou no coração de Francisco a opção pelos pobres e a decisão de reconstruir a igreja. É o mesmo Deus que tocou naquela mulher maravilhosa que era Clara de Assis, para que ela entregasse a vida dela para Deus. É o mesmo Deus que provocou no coração de tantos homens e de tantas mulheres na história da igreja para fazerem a diferença na sua geração. Se os jovens sarados não fizerem a diferença na sua geração, eu te peço, Jesus, acaba agora com os jovens sarados. Se não for para fazer a diferença, para ser a mesma coisa, viver uma vidinha medíocre, mediana, sem radicalidade, sem vida no Espírito. O que é um jovem avivado? É um jovem que vive uma vida no Espírito, ou seja, que não vive a vida na carne. Isso é avivamento. Não é só reteté de Jeová, não. Como dizem por aí, dá pulinho. Não é isso não. É muito mais, é santidade de vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é jovem em avivamento. Isso é avivamento do Espírito Santo. É a capacidade de dizer não ao pecado. É a capacidade de dizer não para a carne. É a capacidade de enfrentar a luta, de não desistir. É a capacidade de sair de si mesmo e de ir no outro que está perecendo, que está lá nas garras de Satanás, e arrancá-los e trazê-los para a igreja. Isso é ser um jovem avivado. Isso é viver cheio do Espírito Santo. Agora, viver de pulinho, de glória a Deus, de levantar o braço e tremer, isso aí é imaturidade no Espírito, não é avivamento. Se você achar que o avivamento é só isso. E não é. Não é. Não é. É muito mais. É uma vida nova. É uma vida no Espírito. É um incômodo que vem no meu coração quando eu vejo um perdido, e a minha alma chora por causa daquele perdido, e eu vou até ele. Meus irmãos, no avivamento protestante, posso citar 2 aqui para vocês. O avivamento da Rua Azusa, que aconteceu lá pelo ano de 1904, mais ou menos, nos Estados Unidos, lá na região de Los Angeles, onde uma igreja era avivada no Espírito Santo através de um homem de Deus. E que os vizinhos chamavam os bombeiros, porque pegava fogo naquela igreja. Eles viam fogo do lado de fora, mas era o fogo do Espírito. O bombeiro chegava e não tinha fogo. De tanto poder. Deus usou Evan Roberts, um jovem como eu e você, para levar o avivamento ao país de Gales. Não tinha mais jogo de futebol naquele país, porque os estádios lotavam para adorar a Deus, para louvar, para clamar a Deus. As ruas pararam. O país parou por causa da moção do Espírito Santo naquela nação, naquele lugar. Um jovem que começou a pregar conversão e arrependimento. E ali o Espírito Santo começou a trabalhar.
E foram jovens que no ano de 1967 se reuniram numa universidade em Duquesne, porque traziam uma sede, uma vontade de experimentar Deus, a palavra, o Espírito Santo. E ali começou o avivamento na Igreja Católica, que nós chamamos de Renovação Carismática Católica. Eram jovens que foram se reunir num fim de semana do mês de fevereiro de 67 naquela universidade, e eles prepararam o coração lendo os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, leram um livro chamado A Cruz e o Punhal. Eles falam em línguas de John Serril, e eles foram preparando aquele encontro, aquele momento que eles iam ter, e eles se trancaram naquela universidade, escutaram uma palavra, oraram, e um dia, como Deus que faz, não são os homens, acabou a água do prédio, tinha um aniversário, e alguns começaram a ser atraídos para a capela do Santíssimo. E ali, naquela capela, eles começaram a fazer uma experiência do Espírito. Alguns repousavam no Espírito, outros sentiam como que uma corrente elétrica que passava pelo corpo deles, outros falaram em línguas. E ali naquela capelinha, na Universidade de Duquesne, consagrada ao Espírito Santo, começou um grande movimento de avivamento na Igreja Católica, chamado de Renovação Carismática Católica, do qual nós procedemos e não podemos cuspir no prato que nós comemos. Nós somos gratos à Renovação Carismática Católica. Seríamos traidores se nós falássemos mal desse movimento. Mas ali começou com jovens. Por isso eu estou dizendo para você, Deus acredita em você, jovem. Diga para quem está do seu lado, Deus acredita em você. Deus quer fazer um movimento. Diga para ele, Deus quer fazer um movimento do Espírito na nossa geração, através do seu sim. Deus quer fazer um movimento do Espírito no meio da juventude, através do seu sim. Qual é a sua resposta? Pergunta para ele. Aqui no meu livro, A Profecia do Avivamento, no início, na página 9, eu falo o seguinte, citando um texto de um irmão querido, o padre Dudu, lá de Niterói. A primeira impressão que causa a palavra avivamento pode não gerar muita credibilidade no nosso âmbito católico. Porém, é somente uma má impressão. Precisamos recuperar os termos e significados que dizem respeito ao cristianismo inteiro. E quero crer que a realidade presente neste termo nos seja necessária também hoje. Precisamos apenas do que os escolásticos chamam de aclaratio terminorum, isto é, esclarecer bem o termo. O avivamento é um mover histórico e profético do Espírito Santo em todos os povos, culturas e em todos os tempos. É uma graça que provém do trono do Pai e do coração do Filho para nós católicos. Ele pode ser mediado também pela Virgem Maria, mulher cheia do Espírito Santo, e sem a qual a igreja não percebe plenamente a graça, ou melhor, sem a qual a igreja não percebe plenamente a graça de Pentecostes. O avivamento é um dom trinitário e uma graça eclesial. Eu quero dizer para você, Deus quer gerar esse avivamento no seu coração. Uma das marcas do grupo Jovens Sarados precisa ser o avivamento. O Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo. Não pode acontecer um grupo sem pedir o batismo no Espírito Santo. Não pode, mesmo que tenha dinâmica, um filme. Porque eu sei que os nossos grupos são dinâmicos, mas não pode acontecer uma reunião de servos, uma reunião de coordenadores, uma reunião em cada semana sem pedir o Espírito Santo. Esse avivamento. Porque nós precisamos, se Jesus não voltar na nossa geração, nós precisamos deixar a nossa marca nessa geração. A marca da santidade, a marca do avivamento, a marca da vida no Espírito, a marca de jovens renovados pelo Espírito Santo e comprometidos com a fé católica, jovens marianos, que fazem uma experiência com aquela que foi a primeira cheia do Espírito Santo, a Virgem Maria. Um jovem avivado, ele vive aquilo que o Papa Bento XVI vai dizer aqui no prefácio do Yucat. Olha o que o nosso Papa Emérito vai dizer.
Tendes de saber em quem credes. Tendes de conhecer a vossa fé como um especialista em tecnologia, que domina o sistema funcional de um computador. Tendes de compreender como um bom músico entende uma partitura. Sim, tendes de estar enraizados na fé, ainda mais profundamente que a geração dos vossos pais, para enfrentar os desafios e as tentações deste tempo, com força e determinação. Precisais da ajuda divina, para que a vossa fé não seque como uma gota de orvalho ao sol, para não sucumbirdes às aliciações do consumismo, para que o vosso amor não se afunde na pornografia, para não trairdes os fracos e nem abandonardes os que foram vitimados. Um jovem avivado é um jovem que procura ser como um especialista, como um músico, que conhece a partitura, que vai a fundo, que busca conhecer a sua fé. Porque senão, qualquer um que semeia uma palavra errada na televisão, ele te convence. Porque você não conhece a sua fé. Segura na mão de quem está do seu lado. E diga: Senhor, eu quero te pedir uma graça. Para esse meu irmão, um desejo ardente de ser um jovem avivado pelo poder do Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor coloque no coração dele um desejo ardente por conhecer a fé católica. Eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque no coração desse meu irmão um comprometimento muito grande. Por viver a vida no Espírito. Uma vida em santidade. Uma vida de amor. À igreja. Ao Espírito Santo. Uma intimidade profunda. Com o Espírito Santo. Eu te peço, Senhor. O Senhor pode promover na vida desse meu irmão um grande avivamento espiritual, reavivando a fé, a esperança, o amor, a catolicidade, o comprometimento, a missionariedade, o desejo de ir aos perdidos. Incomoda, Senhor. Como essa palavra que foi proclamada aqui no Yucate. Dizer: vinde Espírito Santo, é estar preparado para dizer: vinde, incomoda-me onde eu devo ser incomodado. Segura forte na mão desse irmão e diga: incomoda, Espírito Santo. Esse meu irmão incomoda a vida dele. Porque ser um jovem avivado é ser um jovem que ama a palavra, que ama a Eucaristia. Incomoda, Espírito Santo. Eu te peço nessa hora. Incomoda o coração desse meu irmão. Incomoda. Para que ele experimente aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Agora vai se colocando de pé. Papa Bento XVI, na mensagem que ele escreveu aos jovens para a Jornada Mundial da Juventude de 2013, ele vai dizer: quem não dá a Deus, dá muito pouco. Quem dá a si mesmo, dá muito pouco. Os jovens sarados são convidados a darem Deus para a juventude, a darem o tudo. Erga agora os seus braços, feche os seus olhos e queira, nesse momento de silêncio agora. O primeiro momento vai ser de silêncio, porque esse doce hóspede da alma age também em nós no silêncio. Depois nós vamos fazer um barulho pentecostal aqui. Mas a palavra no Yucate vai dizer: o silencioso hóspede da nossa alma. Assim chama Santo Agostinho ao Espírito Santo. Quem o quer sentir tem de fazer silêncio.
Muito frequentemente este hóspede fala baixinho em nós e conosco. Porventura pela voz da nossa consciência ou através dos impulsos interiores ou exteriores. Ser templo do Espírito Santo significa estar de corpo e alma disponível para este hóspede, para Deus em nós. Portanto, o nosso corpo é em certa medida a sala de estar de Deus. Quanto mais nos abrimos dentro de nós ao Espírito Santo, tanto mais Ele se torna mestre da nossa vida, tanto mais Ele nos concede os seus carismas. Com os olhos fechados, nesse silêncio, ergue bem alto os seus braços e deseja aí na sua alma que o seu corpo seja essa sala de estar do Espírito Santo nessa tarde. Deseja do fundo do seu coração que o Espírito Santo agora penetre na sua mente, nos seus sentidos, nas suas emoções, nos seus desejos, na sua vontade, no seu querer. Abra bem os seus braços, como alguém que está dizendo assim: olha, o meu coração está aberto, Deus. Olha para mim agora, rasga os céus e desce até onde eu estou. Derrama o seu Espírito. A atitude do seu corpo, a atitude agora que você apresenta para Deus, é a revelação que você está fazendo para Ele, que você quer esse avivamento no seu coração, na sua alma, na sua vida. Ergue agora os seus braços. Ele é o silencioso hóspede da alma. Ele está agora repousando sobre esse lugar, sobre as vidas, sobre as almas de jovens. Talvez você até hoje disse: eu não quero me abrir tanto ao Espírito Santo, porque eu tenho medo dele me chamar a ser missionário, dele me chamar a sair do lugar da minha acomodação. Mas meu irmão, é a hora. Se ele te chamar, ele vai te dar os meios para você cumprir. Talvez você diga: eu ainda estou muito novo para eu me comprometer tanto com a igreja, tanto com a vida em Deus. É agora, é a hora da ação do Espírito Santo na sua vida. Permita Ele te possuir nessa hora. E eu, como sacerdote, unido ao sacerdote que aqui comigo está, estendo as mãos e peço que caia de uma maneira poderosa esse Espírito Santo sobre essa assembleia, sobre os jovens sarados aqui espalhados no Brasil. Eu peço agora que venha um renovo do Espírito Santo sobre essa juventude tão linda, tão sarada, tão comprometida, tão desejosa de fazer a diferença. Espírito Santo, repousa sobre nós nessa hora. Espírito Santo, vem atingir a nossa vida como nunca nós antes experimentamos. Vem trazer a novidade, Espírito Santo, a novidade espiritual a nós. Vem agora fazer morada em nosso coração. E agora, da maneira que você ergue os seus braços, erga a sua voz e começa a pedir o Espírito Santo. Só aqueles que querem, peça. Aqueles que desejam um avivamento, peçam. Deus não pode negar o Espírito Santo de Jesus. O Pai não pode negar o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Então peça agora, deseja, queira fazer uma experiência nova, queira experimentar o avivamento, queira ser louco por Jesus, louco pela igreja, louco pela fé. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Nós queremos experimentar a força desse avivamento. Nós queremos experimentar esse desafio, essa loucura de abandonar a nossa vida por amor a Ti, ó Deus. Nós queremos ser verdadeiramente católicos. Nós queremos ser um povo escolhido, marcado, selado, renovado pelo Seu poder. Vem Espírito Santo nessa hora. Vem marcar esses jovens, Espírito Santo. Eu sei que eles trazem esse desejo de serem marcados por essa promessa, por esse poder avivador, por essa força. Eu te peço, Espírito Santo, da mesma maneira que vieste sobre aquele vale de ossos secos, vem sobre nós. Da mesma maneira que vieste sobre Josué, sobre Gideão, sobre Samuel, sobre Davi, sobre a Virgem Maria, sobre os homens e as mulheres da Bíblia, vem sobre nós. Da mesma maneira que viestes fortemente sobre Francisco de Assis, Clara de Assis, Terezinha do Menino Jesus,
Madre Teresa de Calcutá, Carol Wojtyła, vem sobre nós, Espírito Santo, nessa hora. Erga bem alto o seu braço e clama, meu irmão. Eu quero ouvir o seu clamor. É hora de experimentar a unção poderosa, animadora, a unção de ressurreição que o Espírito Santo tem. Batiza, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo. Batiza essa juventude. Oh, e solta sua voz, se te faltam as palavras, e começa a falar em mistério, a falar em línguas. E deixa esse clamor subir. Deixa esse clamor contagiar o Brasil. Deixa esse clamor atingir a juventude perdida. Visitar nessa tarde as bocas de fumo, os locais de prostituição, de sedução, de corrupção, de maldade, de malícia. Vem, Espírito Santo. Vós sois fortes, jovens. Vós vencestes o maligno. A palavra de Deus permanece em vós. Eu quero ouvir o seu clamor. Ore em línguas. Solta a sua voz. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Às vezes nós estamos na condição do caos, estragados, porque nós não estamos vivendo nas realidades autorizadas, mas nós estamos vivendo em realidades desautorizadas e permanecemos estragados. Vem agora, Senhor. Vem agora sobre nós com seu Espírito. Clama mais forte, jovem. Não deixa cair esse clamor, não. Deixa Deus te alcançar nessa hora. Deixa o Espírito Santo te avivar nesse momento. Que com um vento forte vai se afastando. Amém. E o Senhor fala forte ao meu coração de novos tempos. Continua orando. Novos tempos que virão sobre a humanidade. Novos tempos que virão sobre a igreja. Amém. Novos tempos que o Espírito Santo está inspirando. Amém. Na escolha do nosso novo Papa. Novos tempos. O tempo do cumprimento da profecia. Da profecia do avivamento. Ele virá. Se você esperar, clamar, suplicar, Ele virá. Clama. Oh Jesus, olha esses jovens avivados pelo seu Espírito. Olha essa juventude sarada. E faz de nós teu povo exclusivo. Raça eleita, teu povo santo, que nós sejamos uma nação santa de jovens santos, luz do mundo, sal da terra, testemunhas como Francisco de Assis.
Não se distraia. Gênesis 1, versículo 2 vai dizer que o Espírito pairava sobre o caos e organizava a obra da criação. Permita o Espírito Santo repousar agora sobre a sua vida. O caos que vai ser organizado por Ele. Permita o Espírito Santo repousar agora sobre você. Receba o Espírito Santo. Não tenha medo. Ele está movendo no meio de nós. Receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Seja avivado pelo poder do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Receba onde você está uma unção profética sobre a sua vida. Sopra, Espírito Santo. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Sopra. Você é livre, Espírito Santo, aqui na Canção Nova. O Senhor é livre para fazer da maneira que o Senhor quer. Aqui o Senhor não está acorrentado, aprisionado. O Senhor é livre. Receba. Jesus sopra sobre nós o Espírito. Aonde você está, receba. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Ele vem. É só pedir que Ele vem. É só clamar que Ele vem. Não tenha medo. Receba o Espírito Santo. O amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Receba uma porção dobrada desse Espírito Santo. Receba a graça. É Ele que te toca nessa hora, não tenha medo. Ele vem, o Espírito vem sobre a igreja, sobre os jovens, Ele vem. Ele vem. Erga os seus braços e glorifica porque Ele vem. Agradeça porque Ele está possuindo a sua vida. Agradeça porque Ele está trazendo avivamento para você. Agradeça porque Ele está te santificando. Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu não sou merecedor. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque a promessa de Jesus acontece. O Pai não pode negar o Espírito àqueles que lhe pedem. Ele vem. Espírito Santo de Deus, em Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha controlar, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir. E o meu
Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!